Boa noite a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos, a todos que estão assistindo também nas redes do Instituto Santo Atanásio. Meu nome é Rodrigo, professor do Instituto, e hoje a gente está aqui para falar a respeito de um tema muito importante para os nossos tempos de crise na igreja, que é Santo Inácio de Loyola, os princípios da evangelização na América. Mas por que eu decidi escolher esse tema hoje, especificamente hoje, no ano de 2022? Porque nós estamos passando por momentos drásticos, e somente um santo gigante, como Santo Inácio de Loyola, pode nos oferecer as respostas necessárias para que a gente enfrente a crise e para que a gente enfrente todo o problema espiritual que a Santa Igreja vem enfrentando. E muito do que está sendo proposto hoje a respeito de solução de problemas da crise na igreja, a volta do tomismo, ou mesmo entender o que vem a ser o realismo moderado de Aristóteles para compor uma boa metafísica, é um ponto importante, mas não soluciona a crise, porque ela tem um problema religioso, um problema espiritual em primeiro plano. Houve uma ruptura em diversos aspectos. Então, relevar e trazer Santo Inácio de Loyola para o nosso debate, para o início das nossas discussões, é muito importante. E sendo assim, a gente consegue entender qual que era a raiz, onde que Santo Inácio de Loyola tinha o seu coração depositado, como que ele entendia a sua máxima busca pela santidade e como que ele desejava evangelizar e como ele queria trazer todo o reinado de Cristo no coração das pessoas. E é o que está faltando hoje, porque em todos os sentidos, Cristo foi retirado do coração das pessoas. Este é um ponto importante. E como resgatar isso? Bom, a gente pode começar a falar sobre metafísica, só que primeiro tem um passo. E o primeiro passo é o passo da fé. A gente precisa dar o passo da fé, porque nós perdemos ela. Infelizmente, nós estamos no mundo pagão, nós estamos no mundo que esqueceu de Deus, e vamos precisar resgatar isso se quisermos ter uma boa vida intelectual. A gente precisa primeiro ordenar as coisas para que elas consigam ser bem efetivas e que possam trazer os resultados adequados para o nosso combate. Lembrando que nós estamos combatendo principados e potestades e não combatendo as coisas meramente humanas. Então, é por isso que quis trazer Santo Inácio de Loyola para essa discussão. E qual foi o contexto que viveu Santo Inácio de Loyola? No contexto histórico mais abrangente, 3 grandes fatos da história da Igreja moldaram a transição do século XIV, XV para o XVI. O primeiro deles foi o exílio em Avignon. Então, os papas, entre 1309 e 1377, eles estavam em Avignon, uma cidade que fica localizada no sul da França, que gerou um problema importante, porque o papado ele começou a ser sequestrado pelos reis da França. Então, depois de Felipe IV o Belo e depois no reinado de Henrique IV na França, o papado e o poder temporal já estavam querendo assediar o poder espiritual da igreja. Então, aquela visão que nós tínhamos de Carlos Magno no ano de 800, sendo coroada pelo Papa Leão III e tendo sob a sua cabeça a coroa, ou seja, o poder espiritual dando ao poder temporal a sua incumbência, no século XIV já não era mais assim. Já estava um dos pontos importantes de construção da cristandade já estava sendo rompido. O outro ponto importante veio a ser o cisma do Ocidente, que acontece entre os anos de 1378 e 1417. Então, no final do século XIV para o início do século XV. E o que foi o cisma do Ocidente? Basicamente a divisão da cristandade ocidental em 2 papados, um papa e um antipapa, também em Avignon, e ali a gente tinha as disputas qual era o verdadeiro papa. E isso fez com que a igreja perdesse muita capacidade de lutar em um momento em que forças centrífugas, forças contrárias à igreja, estavam ganhando corpo.
Então, esse é um movimento muito importante. E o outro ponto fundamental foi a Guerra dos 100 Anos, entre 1337 e 1453. É interessante notar que quando termina a Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra, cai Constantinopla na mão dos otomanos. Então, a gente tem esses três grandes eventos da política, da história, que vai fazer com que o Ocidente ele tenha que se reorganizar. Ele precisa entender qual que foi esse processo da transição da Baixa Idade Média para a modernidade, porque ali estão raízes profundas do que a gente tem de hoje como crise da igreja, crise da civilização cristã, que tanto nos afeta dentro das nossas atividades hoje, certo? Esse é o panorama histórico. Qual que é o panorama filosófico e intelectual desse momento? Primeiro ponto, o Renascimento, que atinge a Europa de forma violenta, começa a atingir a Europa no século XIII, ganha grande relevância no século XIV e no século XV já está pavimentado todo o processo revolucionário. E qual que é basicamente a ideia do Renascimento? A Idade Média, a Baixa Idade Média, ela trouxe um certo desgaste, um certo mal-estar na cristandade. Por quê? Uma vez que a Europa inteira já era católica e que os impulsos para a evangelização, que os impulsos para a chegada de novos povos já estavam mais arrefecidos, no momento em que as cruzadas já eram um retumbante fracasso e a gente já tinha uma divisão latente entre poder espiritual e poder temporal, esse mal-estar na Europa já ficava bastante evidente. E o Renascimento, quando ele vem para tentar resgatar uma sociedade que não era cristã, era uma sociedade pagã, antes da revelação e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para o mundo, encarnar no seio da Virgem Maria. Então, quando a gente tem esse renascimento, o eixo civilizacional muda completamente. Se antes nós tínhamos todas as coisas ordenadas a Cristo, uma sociedade teocêntrica, aos poucos nós fomos para uma sociedade antropocêntrica. Isso atingiu profundamente a cultura europeia. Tá? E por que ela atingiu profundamente a cultura europeia? Porque na Universidade de Paris, depois de Santo Tomás de Aquino, tem-se a condenação, as teses dele, é interessante isso, que as teses de Santo Tomás, elas em primeiro lugar são condenadas, e isso permite com que em diversos lugares da Europa, principalmente na Inglaterra, comece a estudar uma outra forma de metafísica, com Guilherme de Ockham, que vai dar início ao nominalismo. E aí o que acaba acontecendo? A Europa gera uma explosão de outras ideias metafísicas que vão gerando interpretações equivocadas a respeito de inteligência e de vontade. Gera-se o hiperrealismo. O hiperrealismo ele toma conta de todas as universidades da cristandade. E aí você tem uma situação posta para colocar o homem no centro ontológico da vida, que é o Renascimento. Esse é um ponto fundamental para a gente entender. E o que o Renascimento ele traz? Ele traz uma visão de que, ora, se o homem é o responsável por ordenar a sociedade e não mais Deus, nós precisamos de uma outra política, de uma outra visão de sociedade. E quem começa a escrever sobre isso mais detidamente? Dante Alighieri, num livro chamado De Monarchia. E o livro De Monarchia de Dante, ele vai trazer pela primeira vez um conceito bem claro e bem definido que poder temporal e poder espiritual devem ser separados. Isso é um ponto muito importante. O segundo ponto da vida intelectual e da vida espiritual do Ocidente, né, entre o século XIV e o século XV, é o humanismo, como consequência dessa mudança entre uma sociedade teocêntrica
e uma sociedade antropocêntrica. Então a gente tem essa mudança fundamental na sociedade. E o que o humanismo ele trabalha? Bom, se o homem é a medida de todas as coisas, em certo sentido isso é verdade, mas não no sentido humanista, e eu vou explicar o porquê. Então é necessário que nós ordenemos todas as coisas para atender, e aqui que está o erro, os prazeres e os caprichos do homem em relação a quaisquer coisas que fossem. Então o humanismo, ele vai, por ele estar imbuído na busca da antiguidade, principalmente no mundo helênico do imperador Alexandre o Grande, ele vai tentar buscar em Epicuro, nos estoicos, vai tentar buscar numa estética grega a verdadeira face da humanidade, e que toda a civilização deve se ordenar para que o homem seja engrandecido e não que Deus seja engrandecido. Então a gente está aqui no final de uma civilização que foi construída pela igreja. Nós estamos aqui às portas daquilo que vem a ser o maior rompimento dentro da cristandade, que é a Revolução Protestante. Esse é o contexto político e o contexto filosófico-cultural no qual a Europa estava envolvida. Então, o que acontece no século XV? No século XV, a Europa ela se lança para as grandes navegações, se lança para conhecer o novo mundo. E qual que é o espírito, principalmente de Espanha e de Portugal, dentro desse contexto? Ora, se em 1492 foi o momento em que Fernando e Isabel de Castela alijaram o Califado de Córdoba, expulsando os muçulmanos da Península Ibérica, com aquele vigor, com aquela vontade de fazer com que a cruz de Cristo reinasse por toda a península, esse seria o espírito dos grandes navegadores. Em Portugal também não é diferente. Os portugueses, eles decidem ir para as Américas, para o Novo Mundo, para fazer com que esta empreitada fosse levada às suas últimas consequências. É assim que no canto 4 e no canto 5 de Camões coloca-se verdadeiramente que eles foram para espalhar a fé cristã, para evangelizar todos os povos, para fazer com que todo o mundo conhecido se colocasse sob o suave jugo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é este o ponto principal, é este o espírito com o qual a Europa católica vai dar início ao processo de colonização e de civilização na América. Mas para que isso acontecesse de uma forma bastante clara, bastante sólida, era necessário que a Igreja Católica, que a Santa Madre Igreja, também passasse por uma reforma. E aqui é um ponto interessante que nós devemos tratar. Muitas pessoas acham que o Concílio de Trento e a Contra-Reforma e todo esse movimento católico que se iniciou no limiar do século XV para o limiar do século XVI foi simplesmente para combater o espírito do protestantismo. Mas não era isso, era muito mais abrangente. E começa onde começa o ponto central de entendimento dos grandes santos que a Divina Providência levantou nesse período? Na vida de oração. Começa com um comprometimento fundamental na vida de oração. Por quê? Porque quando a gente tem o humanismo, e quando o humanismo penetra nas estruturas da igreja e penetra na vida social da Europa, as pessoas elas começam a rezar por razões erradas. Então, eu chego até Deus não para converter o meu coração, não para fazer com que a minha vontade seja a dele, mas para que ele me atenda, ele faça a vontade que eu quero, no momento em que eu quero. E aqui que é interessante a gente notar uma coisa: eles faziam tudo da mesma forma. Mulheres usando véu, homens com toda a modéstia, a sociedade europeia não estava minimamente do jeito que a nossa sociedade pagã está hoje, ou seja, a casta estava tudo igual.
não tinha uma alteração gigante entre o século de ouro da cristandade, século XII, XIII, os séculos de ouro, e os séculos XV e XVI. Não tinha uma diferença absurda. Mas o coração dos homens já estava sendo corrompido. O coração das pessoas já estava sendo comprometido. Então, o que os grandes santos pensaram? Bom, do modo como a gente reza, é do modo que a gente tem a nossa conduta. É do modo que a gente encara a nossa vida com Deus. E qual que é a melhor forma de a gente entender o problema? Bom, então a Europa, a cristandade, está rezando da maneira certa? Não estava. E aqui uma coisa interessante que o Daniel Hopes e o padre Alfredo Sainz traz, tanto na história da Igreja de Cristo, como na Barca e as Tempestades. Este foi o período em que mais se escreveu devocionais e manuais de oração na história. O livro mais famoso desse período é a Imitação de Cristo, que muitos imputam a autoria Tomás de Kempis, certo? Então, se os grandes santos estão pedindo para que a cristandade reze mais, para que reze da maneira correta, e para que as coisas comecem a ser de um jeito melhor, comecem a ordenar todas as coisas a Cristo novamente, era óbvio que Santo Inácio de Loyola não ia ficar de fora. E aqui a gente precisa entender um papel interessante antes de começar a tratar de Inácio propriamente dito. A cristandade menor, ela se deu principalmente em Áustria, Espanha e Portugal. Por quê? Porque se a Europa estava na iminência da ruptura e se havia um problema gigantesco das forças centrífugas atuando na Europa, caberia a uma dinastia, a uma casa monárquica, pegar para si toda a igreja, pegar para si todo o problema da defesa da cristandade e levar a cabo. E quem ficou em incumbência disso? Carlos V de Habsburgo, o grande patriarca da família, o grande responsável por fazer com que essa família, entre os séculos XV, XVI, XVII e XVIII, fosse a família mais importante da Europa. Então nós estamos contando aqui com um patrocínio muito grande. É por isso que na Espanha, principalmente, e em menor medida também na Itália, principalmente no norte da Itália, é onde a gente vai ver os maiores santos de Deus sendo levantados. Só para vocês terem uma ideia, na mesma época de Santo Inácio de Loyola, nós tínhamos Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. É de uma riqueza espiritual tão grande, é de uma providência tão generosa, que faz com que 3 grandes místicos fossem levantados no mesmo momento. Então, alguma coisa deveria acontecer para que a Igreja Católica respirasse um pouco do ar. Então, o que acontece? Como que esses santos eles começam a pensar? Bom, a gente precisa rezar, só que tem um ponto. Nós não podemos fugir da santa obediência, que é o segundo ponto que a Reforma Católica traz entre os séculos entre os séculos XV e XVI. Muito dos frutos do Concílio de Trento, que nos trouxe a majestosa, belíssima Missa Tridentina, elas foram fruto não de uma desobediência, mas fruto da obediência à Santa Igreja Católica, ao magistério e à tradição. Por quê? Porque não se tem frutas boas se não tem obediência. E esse é um ponto importantíssimo que a gente precisa tratar aqui. E todos esses santos, em todas as suas cartas, em todos os seus modos de endereçar ao papado, todos eles com muita cordialidade, com muita veneração, com muito cuidado, porque nós estamos tratando do vigário de Cristo na Terra. Então, esses 2 espíritos são como 2 pilares que vão sustentar toda a reforma espiritual católica desse período. Bom,
Dentro desse contexto, nasce Santo Inácio de Loyola. E quem que é Santo Inácio? Santo Inácio, ele nasceu na Espanha no ano de 1491 e ele morre no ano de 1556. Portanto, ele pegou... A vida dele termina na metade do Concílio de Trento, que foi entre os anos de 1543 até 1563. Foram 20 anos de concílio. Muita coisa tinha que ser debatida, muita coisa tinha que ser reorganizada na igreja. E aqui a gente precisa entender, 20 anos do concílio mais importante da cristandade, depois dos concílios que resolveram os problemas cristológicos, trinitários e da querela das investiduras, então a gente precisa ter tempo e paciência para resolver as coisas, né? Santo Inácio de Loyola, ele nasce numa família relativamente cristã, que seguia muito bem os mandamentos, que tinha frequência assídua realmente aos sacramentos, apesar dos sacramentos naquela época não serem tão acessíveis como são hoje, tá? Mas ele tinha uma família cristã. Só que ele, por questões mais de orgulho, ele não seguia uma vida cristã de início. Ele era apaixonado por uma nobre, ele tinha arroubos sanguíneos e coléricos a todo tempo. Ele tinha um temperamento bastante difícil, bastante enérgico, tá? E como ele tinha esse temperamento, um dos pontos que ele mais via, que ele mais gostava, era a parte militar. E ele se tornou um excelente militar. Ele liderou os exércitos da Espanha, dentro das batalhas que estavam sendo travadas, principalmente no contexto de guerras entre os reinos católicos da Península Ibérica. E no cerco de Pamplona acontece uma coisa muito ruim para ele. Ele sofre um grave golpe. E quando ele sofre esse grave golpe na batalha, ele quebra a perna e ele está impossibilitado de lutar, ele precisa se afastar. E ele vai para onde? Ele vai para um monastério, ele vai ficar deitado e ele fala assim: poxa, eu tô aqui sem fazer nada. Eu gosto pra caramba de assuntos militares, de assuntos de heroísmo, de assuntos de glória. O que eu quero fazer? Eu quero ler livros de cavalaria. Então ele queria que as pessoas trouxessem livros de cavalaria para que ele pudesse ler e falar assim: eu quero sair daqui, eu quero combater, eu quero ficar de novo pronto para defender o meu país. É isso que eu nasci, eu quero fazer isso. Só que não tinha livros de cavalaria. As canções de gesta, as canções de Rolando estavam disponíveis nesse momento. O que tinha disponível? Vida de santo. Vida dos santos de Deus e livros religiosos. E ele, já que eu estou aqui, vou ler esses livros aqui para passar o tempo, e quanto mais rápido puder sair para poder começar a lutar contra os meus inimigos, melhor. Foi lendo. E chegou uma hora que ele falou assim: eu estou vivendo a vida de uma maneira bastante equivocada aqui, estou vivendo de uma maneira que não me apetece. Aí ele lia, não sei o quê. E ele acaba falando assim: primeiro, antes de combater o inimigo de fora, eu preciso combater o inimigo que está aqui dentro. E se ele tinha um orgulho, uma vaidade muito grande, ele precisava combater esse orgulho e essa vaidade. E ele começou a perceber que ele só ia combater a vaidade dele se ele combatesse pelas razões certas. E qual que é a razão certa de combater a vaidade? Ele faz a frase. Oi? Ele começou a combater pelas razões certas. Ele começou a combater pelas razões certas. E qual que é a razão certa que levou ele ao combate? A busca pela santidade, a busca de Deus. Então ele deixa de ser um cavaleiro simplesmente por ser um cavaleiro militar, e ele passa a ser um cavaleiro cristão.
Isso é um ponto muito importante na vida de Santo Inácio de Loyola. Porque a partir deste momento ele vai falar assim, bom, eu preciso ter este espírito de luta, mas eu preciso também levar este espírito de evangelização, esse princípio de levar as pessoas até a plenitude da vida católica, que é o encontro com Deus. E qual que era? E foi nesse contexto que ele, de conversão, nesse contexto que ele foi se aproximando da fé católica, foi aprofundando a sua vida de oração, foi tendo maior entendimento e maior intimidade com Deus, e esse é um ponto importantíssimo que nós, como católicos, precisamos entender. Bom, nós rezamos o terço diariamente? Sim. Nós temos as nossas orações ao levantar? Temos. Nós temos as nossas orações ao dormir? Temos. Mas o que muitos católicos não conseguem compreender é que a progressão na vida espiritual ela só dá por uma maneira: meditação. A meditação ela é o ponto crucial para quem quer sair de uma vida frouxa na fé, para sair de uma vida comum, para mergulhar nos mistérios da divina providência e encontrar aquele que é o amor de nossas vidas, nosso Senhor, ali na oração. Então, é com as meditações que ele foi se desenvolvendo, que foi chegando a essa intimidade. E ele percebeu uma coisa muito, muito clara. Se nós estamos em uma Europa muito debilitada de oração, o primeiro ponto que eu preciso entender é pegar toda essa Europa e botá-la para ensinar a rezar da maneira correta. Em 1517, a gente teve a tragédia protestante, essa hecatombe, essa excrescência dentro da cristandade. Nós tivemos isso. E como que os católicos vão querer combater o protestantismo, sendo que eles estão rezando mal, sendo que eles estão tendo uma vida de oração equivocada? Então, é dentro deste contexto que ele escreve os exercícios espirituais dele. Ele funda a companhia em 1534 e nesse mesmo período ele escreveu os exercícios espirituais e a partir daqui ele vai dizer como desentortar a vida espiritual dos católicos. Tá? E qual que é o ponto? O ponto é que dentro do livro Exercícios Espirituais a gente tem lá o princípio e fundamento. Então, tudo que ele vai colocando ali tem uma razão de ser, uma causa final e um fundamento. Por que você está fazendo aquilo? Isso é fundamental para a gente compreender a vida de oração. Porque se a gente fica utilizando palavras vãs, se a nossa vida de oração ela não tem uma causa final e ela não tem os métodos para a gente chegar até a contemplação de Deus, nós vamos ter uma oração de fato enfadonha. Quantas e quantas vezes a gente, e eu mesmo já fiz isso, peguei a imitação, ou peguei um livro de Santo Afonso de prática de amor a Jesus Cristo, lê um ponto lá, depois começa a falar algumas coisas nada a ver, você acha que você está rezando, mas no fundo você está balbuciando palavras ao véu, assim, ao relento. Muitas vezes. E aí ele falou assim, bom, a gente precisa ordenar essa vida espiritual. Então, como que a gente faz isso? Sabendo que a oração é um encontro com o nosso Senhor. Sabendo que a gente reza para encontrar com uma pessoa, para que essa pessoa que de alguma forma em nós que estamos em estado de graça está presente em nossa alma, para que esta presença de nosso Senhor e do Espírito Santo nos conduza à presença mais excelsa de nosso Senhor na terra, que é no Santíssimo Sacramento. É para isso que a gente reza, para que quando nós chegarmos à missa, nós tenhamos este encontro íntimo, profundo e que vai ser transformador de nossas vidas, que é no corpo, sangue e alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a gente reza. Não tem nenhum motivo a mais que a gente reza. É por isso. Então, se nós colocarmos nosso Senhor como fundamento e como princípio de toda a nossa oração, a coisa vai funcionar. E aí ele começou a perceber que a Europa inteira estava com essa dificuldade. E quando
quando ele começa, pela Companhia de Jesus, a espalhar essas práticas espirituais por toda a Europa, acontece um milagre. Metade da Europa que havia caído na heresia protestante volta para o catolicismo. Ora, mas isso foi uma coisa tão simples, né? Para Santo Inácio, basta rezar bem que você não vai cair em heresia. Olha como que é importante essa vida de oração. Olha como que a gente precisa saber fazer se colocar na presença da maneira correta. Então, dentro desse contexto, é que a Companhia de Jesus e os seguidores de Santo Inácio vêm para a América. E aqui mais especificamente eu vou falar do Brasil. Por que do Brasil? Porque, veja, se o Brasil é descoberto no dia 22 de abril de 1500 e a primeira missa é no dia 26 de abril do mesmo ano, portanto 4 dias, olha o sentimento jesuítico aqui. Eu quero que as pessoas vão encontrar Cristo. Eu não tenho nem altar, eu não tenho nem capela bonita, eu não tenho absolutamente nada. Eu tenho 2 pedaços de pau-brasil para pegar, cortar e fazer uma cruz. Eu tenho um pedaço de madeira que eu vou colocar aqui, na horizontal para fazer um altar. E aqui que eu tenho o lugar para oferecer o santo sacrifício da missa. Eu quero que toda essa população que eu acabei de ver que existe e que elas precisam ser evangelizadas, que elas precisam conhecer o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a salvação, eu preciso que eles vejam fisicamente, eu preciso que eles vejam com os próprios olhos a nosso Senhor. E muitas pessoas se esquecem do Santíssimo Sacramento de ver. Então, quando o sacerdote faz a consagração, leva o Santíssimo Sacramento até o céu, ofertando aquele pão consagrado, muita gente fala, eu creio, mas aumentai a minha fé. Então, ali nasce a fé, no visual, e ao ouvir, no ouvir e no visual. Primeiro a gente conhece pelos sentidos, né? Melhor forma de a gente buscar a fé do que ter todos os sentidos mobilizados para a nossa conversão. Este é um ponto importantíssimo, que é o espírito jesuíta, é o espírito de Santo Inácio de Loyola dentro do processo de evangelização. Então, começa com a Santa Missa. E aí acontece algo interessantíssimo. Nos 30 primeiros anos do Brasil, não há muita movimentação, seja política, seja espiritual, seja militar. Entre a década de 30 do século XVI e a década de 40, a França, principalmente os huguenotes, protestantes franceses, e os corsários ingleses, protestantes também, eles tentam assediar a terra de Santa Cruz. E aí Portugal fala assim, bom, é hora de começar um processo mais intenso de civilização aqui. E aqui começa uma grande vinda de população, que muitos diziam, eram bandidos, prostitutos, não era nada disso, certo? E acompanhando com eles o espírito de Santo Inácio de Loyola. Só para vocês terem uma ideia, boa parte do território brasileiro que nós temos hoje, esses 8.500.000 km² de área, eles são responsabilidade única e exclusiva da Companhia de Jesus. 8.500.000 km² de terra. É o 5º maior país do mundo. E nós temos essa área. Então, o que acontece? Boa parte da estrutura geográfica do país, nós devemos ao espírito missionário dos jesuítas. Então, a gente vai lá nos 7 povos das missões, lá no Rio Grande do Sul, e a gente vê atividade jesuítica. Nós vemos que Paranaguá foi fundado por jesuítas. Vamos até Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu, também fundações jesuíticas. Tudo isso com esse espírito. Então, 3 fundamentos são importantes para a gente entender as bases da evangelização dos jesuítas e do espírito de Santo Inácio para a América. Primeiro ponto, levar
imediatamente as pessoas para a frequência aos sacramentos. Nós temos uma igreja visível, uma igreja que manifesta a graça de Nosso Senhor, o Divino Fundador, por meio dos sacramentos. O quanto mais rápido essas pessoas se aproximarem dos sacramentos, batismo, crisma, confissão e comunhão, aí eles estarão ligados ao corpo místico de Cristo, e que é algo que todos os doutores da igreja e todos os místicos vão dizer sobre oração, sobre a vida interior. Frequência assídua aos sacramentos. Não tem como a gente escapar disso. E era uma preocupação intensa dos jesuítas. O ponto 1. Ponto número 2, importantíssimo. Para evangelizar bem, nós precisamos ter uma conexão com as pessoas. E como que se deu essa conexão? Primeiro, entender como nos comunicarmos a eles. Não é à toa que os posteriores a Santo Inácio de Loyola, eles tiveram que aprender a língua tupi. E eles tiveram que ter um esforço magnífico de entender uma língua que não era codificada para trazer a evangelização, a fé. Então, quando a gente vai se aproximar de uma pessoa para evangelizar, a primeira coisa que a gente deve perceber eu tenho a mesma linguagem do que ela está compreendendo aquilo que eu estou falando, ou eu chego, por exemplo, para ela falando sobre crise da igreja e ela nem sabe que a igreja está em crise. Esse é um ponto importante. Eu consigo falar para ela sobre a economia sacramental, mas ela sabe o que é um sacramento? Então, muito do que a gente precisa voltar é nos rudimentos mesmo. Naqueles rudimentos. Eu acho que a gente deveria, inclusive, voltar a ler a Didaquê com mais frequência, que foi o primeiro catecismo escrito pelos apóstolos. Eu acho que a gente deveria ter esse comprometimento. Por quê? Porque se a gente tem essa crise gigantesca, intelectual, moral e espiritual, vamos voltar para o Beabá. Vamos voltar ali para os apóstolos para entender de onde emanou a sabedoria, como que eles fizeram para levar as primeiras comunidades, para levar as primeiras fundações das dioceses. Sem isso, não tem condições de a gente pensar em uma evangelização. Esse é o segundo ponto, comunicação. Toda comunicação pressupõe um emissor, um receptor, uma mensagem e um canal básico. A mensagem está clara. Nós estamos nos comunicando bem com o mundo, nós estamos nos comunicando bem, inclusive, com os próprios católicos, que não têm uma boa formação. Este é um ponto importante que nós devemos resgatar. E Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, esses gigantes da fé, eles tinham esse comprometimento. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é sofrer, 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 sofrer. Não há conversão daqueles que são os mais empedernidos, daqueles que mais precisam da conversão, sem o sofrimento. Quantas vezes nós já oferecemos, inclusive para os nossos que estão perto, algum tipo de sacrifício? Hoje eu não vou falar mal de pessoa A, B ou C para a conversão da minha mãe. Hoje eu vou me abster de comer este doce que eu quero por amor ao meu pai que é maçom. Hoje eu vou deixar de buscar um prazer qualquer lícito por amor a nosso Senhor. Se nós quisermos ter essa visão de Santo Inácio, de toda a companhia de Jesus, a boa companhia de Jesus, a gente precisa ter esses três pressupostos. E são pressupostos claros, fundamentais, que precisam ter consideração por todos nós, inclusive hoje. Então, se nós estamos falando sobre a América, e eu acredito que é na América, principalmente na América Latina, que vai acontecer a maior resistência católica em todo o mundo, nós estamos no momento ideal para ler estes autores reformistas, eu vou dizer assim, da fé católica, desse século XV e XVI, para entender por onde começar. Nós precisamos de um mapa do caminho, porque nós estamos totalmente alheios.
Nós estamos totalmente imersos em uma quantidade gigantesca de informações, mas nós não sabemos por onde começar. E se é princípio do sábio ordenar as coisas de forma metafísica, de forma espiritual é próprio do sábio estar em estado de graça e saber como transmitir a fé. Veja, se antigamente qualquer pessoa conseguia converter famílias, conseguia converter comunidades, por que nós não estamos conseguindo fazer isso hoje? A gente teve uma época que os romanos perseguiam enormemente os católicos. Era muito difícil converter. E veja, os primeiros católicos converteram o império. Então a gente precisa ter essa consideração. Não tem como a gente pensar que hoje vai ser mais difícil do que... Gente, hoje a gente tem o politicamente correto, hoje tem lacração, hoje tem tudo. Tem tudo o que nos atrapalha. A gente é tirado os nossos recursos, é tirado os nossos meios. Só que a gente ainda não tem enfrentando nossa cara algo que é um leão dentro de um coliseu. A gente não enfrentou isso. Nosso martírio é diferente? Mas a gente não tem a nossa própria vida física a ponto de ser ceifada a todo tempo. Então a gente tem dificuldades? Tem, mas era muito mais difícil antigamente. Então, quando a gente está falando desses 3 fundamentos para a evangelização que a Companhia de Jesus e Santo Inácio trouxeram para a América, é porque são esses 3 pilares que vão sustentar toda a nossa batalha, todo o nosso comprometimento com a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente tem que lembrar uma coisa, e aqui eu encerro, que se nós quisermos fazer com que o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo seja colocado de fato na sociedade, ele primeiro precisa acontecer de forma legítima e autêntica no nosso coração. O reinado de nosso Senhor Jesus Cristo só vem com o reinado de nosso Senhor no nosso coração. Sem isso, é chauvinismo, é charlatanismo, é ficar jogando pérola aos porcos e é não compreendendo que o primeiro embate não é com os outros, é com nós mesmos. É isso que eu queria trazer para vocês hoje, nessa noite de terça-feira do Instituto Santo Atanásio. Peço para que vocês compartilhem esse vídeo e essa aula com a maior quantidade de pessoas possíveis, curtam as redes sociais do Instituto, participem também da Liga Cristo Rei e venham conhecer o nosso apostolado. Um grande abraço a todos, salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!